Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Genha Convida, nesse novo espaço que eu vou contar pra vocês já já. E, cara, eu tô muito feliz primeiro por essa honra, pelo pastor Claudinei, que é a gente conhece como Ney Bass, um cara desenrolado, mas a gente hoje veio conversar sobre muitas coisas. Hoje a gente tá aqui no estúdio 3, é assim que fala, Léo? Que é um estúdio, assim, cara, vocês estão vendo que é um estúdio bem legal mesmo, que é um espaço que Jesus tem abençoado bastante. E você pode fazer parte dessa bênção também. Aí na descrição do canal tem o canal do Apoia-se, tem um link do Apoia-se que você pode contribuir com a gente pode estar lá, faz sorteios, lá tem vários benefícios para quem apoia e pode participar daqui também. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Ney, a gente vai para esse papo abençoado, tá bom, gente? Mas fala comigo, Ney. Ney não, pastor Claudinei. Rapaz, Tá tudo certo. eu descobri há pouco tempo, não sei, eu não, minha memória é bem um pouco complicada, então, tipo assim, eu não sei muito bem quando foi, mas se não foi hoje, tem pouquíssimo tempo mesmo que você é pastor. Então, Jean, primeiro boa noite. Não sei se eu falo boa noite, bom Bom dia, né? boa Depende tarde, da boa hora noite. que você for ver esse podcast. Mas então, todo mundo me conhece como Ney, baixista, né? Isso. Mas assim, tem... Não é o baixista, é o baixista. Não, né? não é O o baixista, baixista. né? Nada, que É o nada. artigo maiúsculo. Que nada. Puxa, já foi. Não, rapaz. Mas enfim, tem 1 ano e meio que, pela graça de Deus, né? Nós fomos consagrados ao pastorado e estamos aí trabalhando para o Senhor, fazendo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Estou muito feliz também de estar aqui com você, Jean, com o seu público, né? Com o seu público. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem produtiva. Cara, glória a Deus, glória a Deus. E eu tenho certeza também, por causa que a gente gostaria de ouvir você tocando baixo, porque, cara, eu lembro de você, deu bem molecadinho, não vou entregar a idade de ninguém, claro que não, porque você falou que você tem 25 anos, Não, né? 28, desculpa. 28, tá, você tinha comentado que você tinha 28. 20 e poucos anos mesmo. Aí, Eu não sei porque que você tá rindo que eu tô falando, mas tá bom. Rapaz, não faz isso não. Mas não. Mas falando, a gente tá aqui. Eu tenho certeza que você tá falando a verdade, porque a gente é cristão, né? Sim, lógico. A gente Poxa vida. então, não tem Crente não mente, né? não tem dúvida nenhuma. A gente não tem, assim, jamais. Mas eu lembro, deu bem novo, e você já, assim, o mago, o maestro, o rapaz, o monstro, o bruxo. Ai, Jesus, do tem Bass, misericórdia. do Bass. Bruxo também? Você tocando. Eu lembro de você tocando com o Vinícius Vinícius. Ramos. Ah, o baixista? Isso, Outro baixista? aí tava o Vinícius Ramos, e ele cantando, o Thiago Melo de bateria e você no baixo. Cara, e se eu não me engano, claro, de novo, minha memória é um pouco complicada, mas a gente lá no centro de convenções. O Me Jean, corrige se estiver eu errado. não me lembro dessa data. Mas se você tá falando, não me lembro, porque a gente já tocou em tantos lugares, né? Então, Não, eu tenho certeza. não consigo me lembrar dessa data. Mas assim, o Vinícius além de ser um ótimo cantor, também é um excelente baixista, né? É uma bênção. E assim, não me lembro não, falando sério. Pode ser que tenha acontecido mesmo, a memória seja legal, ou pode ser que seja realmente inventando uma coisa aí. Não, mas assim... Cara, mas me fala aí. Aí você começou a tocar com quantos anos? Você começou a descobrir que você era baixista mesmo? Porque hoje em dia que o baixo tá muito na moda, né? Porque hoje em dia que tem gente que escolhe assim, eu quero ser baixista. Sim. Mas antigamente não tinha muito isso. Não, é verdade. Verdade. Então, o que acontece? Antigamente os baixistas eram os guitarristas frustrados. Mas qual que era a sua? Então, o que acontece, Jean? Eu nasci em uma família, assim, que tinha bastante músicos, né? Eu tenho irmãos que são percussionistas, tem outros que tocam violão. E o meu pai também, assim, mesmo que muito amador, né? Muito
fraquinho, mas meu pai também tocava trombone na igreja, então eu nasci numa família de músicos. E assim, desde pequeno eu vendo meu irmão tocar na igreja, não só na igreja, mas em casa também, como na minha casa tinha um culto antigamente chamava de ponto de pregação, né? Hoje é célula. Então eu via meu irmão tocar e eu ficava assim, apaixonado. Falei, eu tenho que tocar esse negócio, tenho que tocar. E aquilo foi nascendo dentro de mim, nascendo. E eu me recordo que o meu irmão abriu na igreja começou a dar aula na igreja. E eu entrei. Eu não me recordo bem, mas ele falava que eu era muito ruim. No violão. Ele falava que eu era muito ruim para aprender. Muito ruim. No violão. No violão. Mas de uma hora para outra eu explodi, assim. Ele falando, de uma hora para outra eu aprendi e fui embora. Então a minha trajetória na música começou aí. E assim, mas assim, o meu ouvido, eu já gostava de ouvir coisa boa. Eu nunca gostei de ouvir música ruim. Mesmo assim, pré-adolescente, adolescente, eu nunca gostei de ouvir música ruim. Sempre gostava de ouvir música boa. Às vezes, assim, não entendia bem o que eles estavam fazendo, né? Falando de harmonia, não entendia bem o que eles estavam fazendo, mas eu gostava, achava aquilo, poxa, isso é muito bonito, isso é diferente. Então, eu fui crescendo ali, aí, até que um dia, Jean, que chegou na nossa igreja a bendita bateria. A bendita bateria. Entendi. Aí o que acontece? Chegou a bateria na igreja, eu larguei o violão, embora que eu não tocava na igreja ainda, né? Mas assim, foi amor à primeira vista na bateria. Eu acho que isso acontece com todos os meninos, né? Assim, pré-adolescente, música de igreja, né? criança, começa a bateria. Pois é. Todo mundo. Pois é. Então, pré-adolescente, adolescente, bateria. Então, aí eu comecei a em casa, né? Pegar as panelas da minha mãe, né? Pegar as tampas de panela da minha mãe, colocava um disco para tocar e ia acompanhar. Eu comecei a aprender a bateria assim, exatamente assim. Em casa, ouvindo os discos e tentando fazer igual. Exatamente assim. Embora eu achava muito difícil, porque quando eu vi a primeira vez na bateria na nossa igreja, eu lembro até hoje que foi um grupo que veio da cidade de Barra Mansa para nossa igreja, da Assembleia de Deus. Aí eles levaram todo o instrumento, as caixas que ele tinha, e montaram a bateria. E eu achei aquilo assim muito... Pra mim, dentro de mim, eu tava assim, uau! Porque o cara tocava com os dois pés e com as duas mãos. Eu achava aquilo muito difícil. Uma coordenação motora bolada, né? Uma coordenação motora bolada, né? Pois é. Exatamente. Eu achava muito difícil. Falei, rapaz, como é que ele consegue fazer aquilo? E eu falei, eu vou ter que tocar isso aí. E, como eu te falei, pegava as panelas da minha mãe, mais as tampas e fazia, colocava um disco para tocar lá e tentava tocar. E assim foi o meu início na música. E depois da bateria, o que acontece? Aí eu já estava tocando na igreja. Depois da bateria, eu fui pra sede tocar. Aí você percebeu que você queria ser músico, né? Pois é. Olha, rapaz. Brincadeira, bateristas, brincadeira. Aí, brincadeira, baterista. Mas o que acontece? Aí eu comecei a me destacar na bateria. Aí um irmão da sede da Assembleia me viu tocar. E assim, ele tava montando uma banda, me chamou pra tocar bateria. E o rapaz que tocava comigo lá na igreja, que é o Raniel, não sei se de repente ele vai até ver esse podcast. Um abraço, Niel. Vou compartilhar até chegar ele foi tocar baixo. Mas aí, depois de um ano mais ou menos, eu acho que foi um ano, se não me falha a memória. Depois de um tempo, o Niel teve um problema e teve que sair do grupo. Não pôde tocar mais, teve que sair do grupo lá. Aí ele me apresentou o baixo. Quando ele me apresentou o baixo, foi amor à segunda vista, porque a primeira foi a bateria. Foi amor à segunda vista. Aí pronto. Depois daquilo ali, eu não larguei o baixo mais. Mas reza a lenda, a teoria, de que os músicos, que o baterista, quer dizer, não é nem músico nem crente.
Mas e aí? Aí você se converteu e virou músico? Exato. Olha, gente, não Tô é eu que tô brincando, falando cara. não, hein? Não é eu que tô Estou falando. brincando. Não, cara, mas cara, mas uma imensa maioria dos músicos da igreja começa na bateria, né? Verdade, Tipo assim, verdade. e ainda mais os que nascem na igreja. Por exemplo, eu. É porque a bateria chama a atenção da criança, do Isso. pré-adolescente, do adolescente, né? Aquelas prataiadas, prata, prata, É, prata. Puxa exato. bateria pra caramba. Exato. Não, é Aí, tipo verdade. assim, isso aqui tem os caras que realmente, tipo assim, não, esse aqui é meu mesmo, então eu vou continuar. Exato, exato. Continuar. Inclusive, o meu filho, por exemplo, meu filho hoje ele tem 15 anos, mas quando ele tinha um aninho, às vezes eu não estava perto dos instrumentos, eu estava longe, e às vezes eu pegava ele no colo. E assim, ele ia passando de mão em mão, ele se dava para os outros, né? Ele se jogava para os outros até chegar na bateria. Até chegar na bateria. E hoje, não é porque é meu filho, mas ele tá tocando muita bateria. Poxa, legal. E assim, sem entrar em uma aula. Apenas olhando na internet, né, pesquisando. Mas E também a o genética, dom, né, a cara? genética. Isso E que o eu ia dom, falar, a genética eu ia falar. É verdade, é verdade. Assim, Deus separa algumas pessoas para isso, né? Com Deus certeza. separa algumas pessoas para isso. Com certeza. Mas aí a gente vai orar pra ele pra se converter também. Mas Brincadeira. ele já tá tocando baixo e guitarra também, entendeu? Já tá tocando baixo e guitarra. Aí sim, aí tá vendo? Ô, gente. Brincando, cara. Brincadeira. Peguei no pé o Patrícia hoje, né, cara? Peguei no pé. Mas, não, mas isso é brincadeira. Mas, cara, aí vamos misturar os assuntos agora. Aí, tipo assim, músico, baixista e pastor. Como é que se conectam as áreas? Isso é tranquilo. É. Tranquilo. Tranquilo, porque, por exemplo, domingo na igreja foi a minha escala, e domingo eu toquei, e domingo eu preguei também. O pastor me escalou para pregar. Então, assim, é tranquilo, você exerce aquilo que Deus chamou para fazer. Porque é uma coisa até interessante, que eu sempre digo, que muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, né? Sim. Eu quero trabalhar na igreja, fazer qualquer coisa. Mas nós não devemos fazer qualquer coisa só porque é para Deus, né? Nós temos que saber Forte. exatamente aquilo que nós somos chamados para fazer. Forte, muito Não é? forte. Porque a Bíblia fala o seguinte, que Davi fala no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias foram escritos por Deus no seu livro. Então, cada dia nosso já foi escrito no livro dele. Então, agora nós temos que perguntar para ele o que ele escreveu lá, para que a gente viva exatamente o que ele escreveu. Mas aí cai em outro assunto, cara. Cai em outro assunto, ô Ney. Então, não existe livre-arbítrio. Não. Mas assim, mas essa questão de livre-arbítrio já é uma outra coisa. Porque se já... Não, mas isso já é uma outra coisa. Por quê? Já tá escrito. Não. Tá escrito. Tá escrito. Mas você vive se você quiser. Você vive se quiser. Cara. Deus prepara um caminho para nós, não prepara? Prepara. Deus prepara um caminho para nós e Deus prepara uma vida para nós. Falou, eu vou escrever, você vai ser assim. O que eu tenho? Porque Deus é o nosso pai, não é? Isso é claro. É assim, eu quero o melhor pro meu filho e pra minha filha. Sem dúvida, eu quero o melhor. Ele é pai de dois jeitos, né? Pai por criação e por adoção, né? Verdade. Aí... Exato. Então, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Deus é a mesma coisa. E Deus é o nosso Pai maior, nosso Pai, além de ser nosso Senhor e nosso Deus, é o nosso Pai. Então, Ele escreveu uma história para nós. E nós temos, para que nós possamos ter sucesso na vida, nós temos que, sucesso não é um sucesso que nós estamos acostumados a escutar, né? Mas eu digo assim, ser uma pessoa realizada na vida. Não é só ter dinheiro, não. Porque sucesso não é isso. Não, esse é até acho um ponto irrelevante. Pois é. Muito importante, Sim, a partir do momento que você cumpre exatamente aquilo que Deus escreveu, é o propósito. Todos nós nascemos nessa terra com um propósito. E eu preciso cumprir o propósito que Deus
estabeleceu para mim. Eu não posso fazer outra coisa. Porque ainda domingo nós falávamos na escola dominical que nós não vamos ser cobrados por aquilo que nós fazemos. Nós também vamos ser cobrados por aquilo que nós deixamos de fazer. Caramba. Vamos ser cobrados porque Deus, se como Deus estabeleceu pra gente um caminho, Deus escreveu a nossa história, Deus fez uma biografia nossa antes de nascermos, Deus já fez, então Ele espera que nós vivamos exatamente aquilo que Ele escreveu. Agora, eu escolho viver ou não. Eu escolho viver ou não. Aí, muitas das vezes, nós passamos por vários tipos de problemas que não era para passar. Não era para passar. Passamos porque não estamos vivendo exatamente aquilo que Deus preparou para vivermos. Porque se estivéssemos vivendo, não passaríamos por tantos problemas assim. Então, eu penso muito nisso, cara. Eu penso muito nisso mesmo. Mas, por exemplo, a Bíblia conta que o mundo é mau e o mundo já é maligno. Sim. Também conta que bem-aventurado o varão que sofre tribulações por causa do nome do Senhor. Sim. Também fala de que a gente tem que ser imitador de Jesus Cristo. Jesus Sim. Cristo foi humilhado, foi morto, foi Sim. traído. Então, tipo assim, se a gente for imitar ele, vai dar ruim. E dar ruim, dá bom. Então, tipo assim, eu não consigo entender muito bem o evangelho que só prega bonança. Não, ainda domingo, como eu falei aqui, que domingo eu fiz claro também a pregar, eu ainda falava ainda sobre que o dia mal vem para todos Sim, nós. Tem que vir, né? O dia mal, o dia ruim vem para todos nós. Para todos nós, não tem como. Não tem como. Se você não passou ainda, se Vai eu não passar. passei, Não, eu já vamos passei, passar. tá? Eu já passei, sim. Ó, Já passou minha cota, então. Hein? eu já passei, eu já até extrapolei, mas... Mas a Bíblia fala que o dia mal vem. Então, Repetidas vezes até. o apóstolo Paulo fala que nós temos que estar revestido com a armadura de Deus para que nós possamos suportar o dia mal, passar pelo dia mal, entendeu? Então o dia mal vem. Então esse negócio aqui de só porque agora eu sou cristão, não vou passar por nenhum tipo de problema, Não, é errado isso. esse evangelho... Esse evangelho não é bíblico, entendeu? Não é bíblico. Não é. A gente passa por tribulação. A gente passa, sendo cristão ou não. A gente passa por tribulação, mundo tereis sendo cristão ou não. No mundo tereis aflições, mas tem de um Exatamente, eu venci o mundo. Jesus falou. ânimo muito pesado, muito com forte, certeza. muito forte. Agora, o que eu disse aqui, existem tribulações que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Ah, agora Né? eu entendi. Não, Nós pegamos com nossas eu próprias mãos. entendo com toda certeza. Essas aí, se nós vivêssemos exatamente como está escrito, né, a nosso respeito, nós não passaríamos por ela. De maneira nenhuma. Pode ter certeza disso. Eu já passei por vários E como tipos. saber o que está escrito? Tem que passar tempo com ele. Passar tempo com ele. O grande problema é que muitas vezes, o que nós queremos? Nós queremos que chegue alguém, coloque a mão na nossa cabeça e fala pra gente aquilo que nós temos que fazer. Ou o que a gente quer. Ou o que a gente quer, exato, que é pior ainda. Nossa. Que é pior ainda. Agora, como que vamos saber qual o propósito que Deus tem na nossa vida? Dobra o joelho e vai falar com ele. Vai perguntar pra ele. O grande problema é que muitas vezes nós não temos paciência de esperar ele responder. A gente ora hoje, quer que ele responde hoje. A gente ora amanhã, quer que ele responde amanhã, mas não funciona assim. Ele responde na hora que ele quiser responder, na hora que nós estivermos preparados também para ouvir aquilo que ele tem para dizer. Domingo ainda falava que Deus não fala tudo pra gente. Porque se Deus falar tudo, Gia, a gente sai correndo. Não, Se Deus mostrar tudo que a gente vai passar, não adianta. A gente não vai de jeito nenhum. Eu falei, não, mas isso aí não quer, não, dá pra outro. Dá pra outro. Deus só fala que a gente as coisas boas. Você fala, Deus só fala que a gente as coisas boas. Passo, né? Ou fala passo a passo. Exatamente. Quando Deus fala assim, ó. Ou nem fala. Quando ele fala assim, olha, você vai passar por um momento difícil, ele não fala o que é. Só fala assim, vai passar. Ora, consagra, jejua, que quando fala, vai passar. Quando fala. Porque às vezes, muitas das vezes, e eu posso falar por mim, às vezes nem fala. Então. Às vezes só tá junto, que é
literalmente o que importa. Nem o mais ou menos. Nem tem esse grau de comparação, não. É o que Exato, importa, é a única coisa. exato. Ele tá junto. Com certeza. Não, se ele não tiver junto, filho, Nada. de jeito nenhum. Eu lembro que Moisés falou, né? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui de Sim. maneira nenhuma. Por exemplo, Tem como. eu lembro no meu caso, por exemplo, cara, eu saí de casa, eu corri, eu fiz, eu tava atrasado, eu bati, eu, por minha consequência, eu entrei em coma. Por minha consequência, eu tive falência dos órgãos. Por minha consequência, aconteceu muita coisa. Mas ele tava lá comigo, sempre. Ele Senão você não estava nem aqui, né? Exatamente. Então, ele podia ter evitado tudo isso? Com certeza. Mas ele deu o livre-arbítrio. Aí eu entendo o livre-arbítrio. Porque assim, não era a vontade dele Sim. isso acontecer. Jamais. Mas é permissiva. Ele permitiu acontecer. Assim, muitas pessoas falam o seguinte, que Deus tem... Você falou aí que ele permitiu? Sim. Mas eu entendo que Deus só tem uma vontade. Deus não tem outras vontades. Ele só tem Sim. uma vontade, né? Agora, quando acontece algo fora da vontade dele, ele permite, mas aquela não é a vontade dele, Então, né? é uma isso. permissão que ele, mas a vontade dele não é Esse aquela. que é o meu entendimento né? disso. Tipo assim, que a gente fala que é duas vontades. A vontade dele, que realmente é o plano dele, e a vontade permissiva, que ele só deixa acontecer. Assim, Você quer assim? então, Permito. Beleza. se me permita, Jean, a gente não pode chamar nem isso de vontade. Ele tem Não, que falar, ó, permissão. Deus permitiu. É, Não é a permissão. vontade dele, Não mas é. ele permitiu. É né? a permissão, vontade permissiva, a gente coloca vontade só pra ficar bonitinho, né? Pois é, né? Só pra Pois ficar a gente tem bonitinho. essa mania, né? A gente tem essa Pode mania. adaptar a palavra dele. Pois é verdade. Cara, mas, cara, assim. Mas como ficar preparado pra isso? Pois é. Mas como achar isso? Ou como. Não sei. Então, na realidade, a Bíblia diz o seguinte, que neste mundo nós vamos ter aflições. Bastante até. Ponto. Mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, nós temos que estar preparados. Como? Tem que estar preparado. Como que o apóstolo Paulo falou que tem que estar preparado pro dia mal? Com armadura. Com armadura. O preparo é esse. O preparo é esse. Está Isso, sempre... sim. É porque é o seguinte, Jean, quando você passa por algum tipo de problema, se Deus estiver contigo, você passa tranquilo. Dói muito. A gente sabe que dói. Dependendo daquilo que você passa, eu imagino você. É isso que eu ia complementar. Nem tanto tranquilo, mas passa. Sim. Porque, tipo assim, às vezes dói. Exato. E doer não é tranquilo. Mas eu digo Às tranquilo dentro. Ah, sim. Ah, tá. Entendeu? Dentro. Entendi. Fora, sim. Porque Realmente. realmente- Porque o próprio Jesus, quando estava chegando a hora dele morrer, ele falou assim, pai, se possível for, livre-se de passa mim. de mim esse cálice. Ele falou assim, ó, No a minha caminho. alma está angustiada até a morte. Senhor, se possível, passa de mim, mas se não tiver como, seja feita a tua Fica à vontade. Mas dentro dele, ele estava tranquilo. Porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Pai que ele tinha. Ele sabia que ele ia passar por aquilo ali, mas lá na frente ele ia só passar. Ele ia Reinar. passar e ia sair. Ele ia passar e ia sair. Então, eu acho que por fora, como o apóstolo Paulo falou, abatido, destruído, mas por dentro não. Glória a Deus. Por dentro não. Apóstolo Paulo assim, literalmente o que ele falou, imitar. Ele é uma referência. Às vezes você olha para alguém que aparentemente ela está destruída, o corpo dela, até o semblante. Você vê que a pessoa está passando uma Abatida. aflição muito grande, você vê no rosto da pessoa. Mas quando você vai conversar com aquela pessoa, você sai envergonhado. Você sai envergonhado. De tanto de Deus que ela tem. É só a casca dela que está daquela forma.
Porque nós somos seres humanos. Isso é carne, e a carne Sim. sente. A carne sente. Mas por dentro... E às vezes a carne mostra o que eu não quero. Exato, exatamente. Às vezes meu rosto tá mostrando, meu corpo mostra uma coisa que eu não quero mostrar. Até porque a alegria é dentro, né? Me tira uma dúvida e me ajuda. Sentimento é escolha? É opção? Mas depende. Depende. Qual o tipo de sentimento? Amor, alegria, Eu decido amar. qualquer coisa? Eu decido amar. Qualquer coisa? Qualquer Pessoas, coisas, Sim. Senhor. Eu decido amar. Embora que coisas, nós não devemos amar coisas, né? Devemos amar pessoas. Faz sentido. Né? Coisas Perdão, não. Perdão. Perdão. Mas é. É igual, você falou aí, por exemplo, perdão. Você falou de sentimento, aí me vem na mente perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Escolha. É uma escolha. Porque muitas vezes eu não estou sentindo de perdoar aquela pessoa que me fez mal. E Não, se esperar sentir, nunca. não adianta, nunca. você não vai perdoar. Tô Você não mal, vai tô mal é com a só uma situação. escolha, exato. É uma escolha. Falar, eu vou perdoar, eu quero perdoar e acabou. Pronto, é uma escolha. Mas eu, por exemplo, eu me sinto muito disso, porque eu vejo Jesus, a Bíblia, ordenando: amai-vos, Amai-vos. Exato. obedecer, aquietai-vos, alegrai-vos. Sim. Tipo assim, é só ordem. Sim. Nunca é. E, por exemplo, Se você quiser, se você sentir. E nunca, né? e nunca, é assim. nunca é tipo assim, uma situação levada ao sentimento. Porque Sim. sentimento, o Exato. mundo entende que a gente não controla. Exatamente. Amor avassalador, a paixão avassalador. A Bíblia fala de paixão, que a paixão. Provérbios fala que a paixão é. Ai, caramba, como é que é? Eu também fugiu da minha mente. Que a paixão não faz bem pra gente. Eu não lembro agora muito bem o versículo, mas fala que a paixão domina nossa mente e a paixão não é muito boa. Mas amor, por ser... Por exemplo, Deus fala assim, Paixão amai-vos. passageira, né? É isso mesmo. É como isso um mesmo. fogo, que você joga algo no fogo, dá aquela... Depois esfria. Isso mesmo. E amor, por ser escolha, amai-vos, ele dá ordem. Sim. Assim, aí eu sempre acreditei que amor é uma escolha. Exato. Mas eu nunca tive aparatos para poder provar isso. Nunca tive provas substanciais sobre isso. A própria Bíblia. Se ele mandou amai-vos, Então, pronto. Você já tem aí argumento. um argumento, uma base bíblica. Vai dizer, amai-vos e pronto. Amai-vos uns aos outros. E pronto. Não tem conversa. Não é, embora que o amor... Até o amor de relacionamento é assim? O amor de um relacionamento, ele tem que ser construído, né? Ney, toca aqui, velho. Sou seu fã, velho. Sou seu fã demais. Isso. Porque eu penso assim, cara. Porque eu penso exatamente assim. Sim, ele é construído. Eu sempre digo o seguinte, quando você casa com uma pessoa, quando você está namorando, aí tem aquele negócio, eu amo meu namorado, eu amo a minha namorada, eu amo meu... Você não ama. Você não ama. Você gosta. É apaixonado. Pode até ter uma paixão, porque a paixão, dependendo do grau dela, não é ruim. Não é ruim. Ela não pode suplantar o amor, porque depois ela apaga, acabou. Então, dependendo do grau dela, ela é boa. Ou não pode ser só ela, né? Exatamente. Não é só a paixão. Então, você só começa a amar alguém depois que você vai viver com ela. Debaixo do mesmo teto. Aí você vai ver os seus defeitos, as suas qualidades, né? E você começa a construir aquilo. Construir um lar, construir uma família. Aí, eu falando agora de marido e mulher. Você casou, você tem uma aliança com aquela pessoa. Aí você começa a amar. Porque o amor, ele só aparece mais
quando você consegue viver com os defeitos daquela pessoa. Eu tava comentando com meu pai ontem e hoje. O meu objetivo de vida é o meu avô e um irmão da minha igreja que eu vi chorando 2 vezes. Os dois eu vi cada uma vez. Por quê? Saudade da minha avó. Por exemplo, minha avó. Meu avô ficou casado com minha avó 54 anos. Nossa. 53 ou 54 anos. E meu avô, de vez em quando, tá tristão, tá no canto dele. Saudade, minha avó faleceu tem 2019 e tá morrendo de saudade. E esse outro também, acabado, saudade. Você olha pra essa mãe deles, o cara tá mal. Aí eu falei assim, rapaz, eu quero viver isso. Com Não, certeza. é claro que eu não quero saudade, minha mulher morreu. Claro que não. É claro que não, pelo amor de Deus. Quer viver esse tipo de amor, né? Isso. Assim, Esse cara, tipo de eu amor. quero viver até um morrer. Ou eu, ela, Sim. e o outro viver de saudade com ele, porque encontrou o amor realmente, verdadeiro. Eu quero isso, porque, tipo assim, eu sempre falo, eu estou nessa geração, mas não sou dela. Entendi. Porque, Porque hoje não é assim mais, né? nossa, Hoje não é assim mais, né? Hoje já casa com um pensamento que se não der certo tá, em um mês, eu já largo amanhã mesmo. já parece que já casa com um certificado de divórcio, Exato. certidão de divórcio Exato. assinado, né? Exato. Assim, hoje é mais fácil você descartar do que você consertar aquilo que está errado. Aquilo que está ruim, que está quebrado. Né? Exatamente. Hoje é mais fácil você descartar e pegar um novo. Só que a pessoa não pensa que aquilo que ela passou nesse casamento que mesmo tendo pouco tempo já está desgastado, vai acontecendo. No Vai outro. acontecer, não é que pode não, vai acontecer. Claro. Porque um relacionamento, nós precisamos de olhar primeiramente para dentro de nós. Mas muitas vezes a gente olha para o nosso cônjuge. A gente aponta dele e fala, não, se você fizer assim, aí vai dar bom, vai ficar legal. Mas o que eu preciso fazer para dar bom? Então eu tenho que olhar primeiro para dentro de mim. Porque se eu olhar para dentro do cônjuge e só apontar o dedo e falar assim, olha, se você melhorar nisso, vai ficar legal. Mas e eu? E a questão é que a gente vê hoje em dia, por exemplo, as feministas fazendo Isso aí uma bagunça eu nem danada. comento. Mas, por exemplo, falando de que o papel da mulher é muito mais pesado do que tudo na vida e tal. Mas eu sempre penso no seguinte: Jesus falou o seguinte, casar e tal, beleza e tudo mais, mas marido, amai as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, mano. Cristo amou a igreja. Poxa, eu acho isso utópico. Como Cristo e a si mesmo se entregou por ela. Exatamente. Tipo assim, eu acho que esse é o maior ponto de tudo. Com certeza. Eu acho o maior ponto de tudo. Porque é claro que, tipo assim, a gente vivia... A Bíblia está escrita em outro contexto, outra cultura, onde a mulher não trabalhava para fora de casa, Sim. não fazia muitas coisas e tal. Hoje em dia, a mulher se veste completamente diferente, trabalha completamente numa coisa diferente do que antigamente, mas, então, tem direitos e deveres completos diferentes de antigamente. Mas continua sendo muito difícil. Eu acho até um pouco mais. Jean, mas assim, primeiro, eu vejo, tem um detalhe muito importante. Eu acho que antes de escolher namorado ou namorada, a gente tem que conversar com Deus primeiro. Tem pessoas que não acham isso, mas eu acho. Eu tenho certeza que Deus une pessoas. Une propósitos, né? Eu ia falar isso agora. Com o mesmo propósito. Glória a Deus. Com o mesmo propósito. Então, muitas vezes, você entra em um casamento que os propósitos são diferentes. Aí começa a ficar esquisito. Sim, cara. Aí o que você fala? Muita gente fala o seguinte, e faz, né? Ah, não, eu vou me separar porque fulano ou fulana está atrapalhando o meu propósito. Puxa vida. Tem um negócio errado aí, não tem? Nossa. Tem um negócio errado aí. Mas
Aí volta no início da conversa que fala da geração que prefere descartar do que Sim, consertar. exato, exatamente. Exatamente. A gente. Mas Inei, me ajuda aí nessa questão. Por exemplo, se realmente está atrapalhando no propósito de Deus da vida da pessoa, a pessoa errou no início, porque não orou para saber se era o mesmo Sim. propósito. Mas e agora? Então, agora é, tem que ficar lá. É um assunto, é um assunto muito complicado, né? Porque É um assunto muito complicado. a Bíblia ela dá base, tipo assim, para poder divórcio, né? Só em caso de traição. Mas Ela assim, nem fala que tem que fazer. Ela fala, é. se possível, não faça, mas. Mas eu fico lá no início, como Jesus falou, que no início não foi assim. A Bíblia fala que Deus criou, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Sim, Aquilo que Deus ajuntou, ninguém não separa. não separe o homem. O início foi assim. Mas Jesus falou assim, ó, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu. Moisés deu. Mas eu tô falando outra coisa. Moisés deu, Jesus falando. Mas eu falo outra coisa com vocês. Então, é controverso demais. Porque muita gente fala o seguinte, porque você não tá vivendo o mesmo teto e tal. Mas olha aí, o que você tá fazendo? Como eu falei aqui aos minutos atrás, nós olhamos para o nosso cônjuge, não olhando para nós. Cara, o que você está fazendo para que teu Sim. casamento esteja onde está? O que você fez? O que você Eu não pode- fiz nada. O Tem que você pode certeza? fazer para consertar? Não, pois é. Mas você tem certeza que você não fez nada? Eu não fiz nada, não. Não tem como. Quando um casamento está desgastado, pode ter certeza absoluta, a culpa é dos dois. Não é de um só. É dos dois. Você pode ter certeza absoluta que é dos dois. Como eu nunca casei, não sei. Eu nunca casei, não. Não, mas ó, não tem como. Esse dia eu tava conversando com outro pastor amigo meu, ele falou exatamente a mesma coisa. Falou, não tem jeito esse negócio de a culpa ser só de um. Fulana, ciclana, minha mulher, meu marido. Não, a culpa é dos dois. Pode ter certeza. Pode ter certeza, a culpa é dos dois. Então, eu acho que a gente tem que ver exatamente aonde está o erro, ceder, porque cada um tem que ceder um pouquinho de um lado, até chegar num denominador comum. Chegou ali, meu amigo, pronto. Assim, nós temos uma ideia de perfeição errada. Porque não existe casamento perfeito na nossa concepção. Não existe nada perfeito, né? Então, Na nossa mas concepção, né? Como você falou. exato. Por quê? O que é ser perfeito na nossa concepção? Poxa, é algo assim, sem nenhum tipo de defeito. Sem nenhum tipo de defeito. Mas quando nós formos olhar no original, a palavra perfeito não quer dizer isso. A palavra perfeito quer dizer que você entrou em uma obra e terminou ela. Perfeito. Jesus falou assim, olha, quando estava conversando com os discípulos, falou assim, ó, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Por que ele falou que ele não era perfeito? Porque ele ainda estava aqui fazendo a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Ele não tinha terminado a obra dele ainda. Tá. Perfeito é o pai que terminou a obra dele. Eu não terminei a minha ainda não. Então, na cultura judaica, a perfeição vem quando você começa e termina alguma coisa que foi te dado para fazer. A Bíblia até fala sobre o músico, o louvor e tal, ser perfeito louvor. Que é. Uma vez, eu vi uma palestra, já vi pessoas falando, pastores falando, e até pesquisas, sobre o perfeito louvor é sobre o nosso máximo. É o nosso maior esforço. É a nossa maior entrega. Então, sexta-feira eu estava na IPV e a gente estava dando uma palestra para o Ministério de Louvor. E eu falei exatamente isso. Você dá o teu máximo, mas você tem que dar o teu máximo de verdade. Mas muita gente, às vezes nós ficamos acomodados. Então, a verdade é essa. Mas só um parênteses assim,
Porque como entender? Porque o meu máximo não é, nunca jamais será o seu máximo, nem o nunca mais. Então, tipo Poxa, assim, não. então como entender isso? Então, Porque o que esperar? pois é, Jean. Mas o teu máximo é esse. O meu máximo é um e o do Léo é outro. Mas, veja bem, o máximo é, olha, eu não tenho mais condições de estudar, eu não tenho condições de melhorar isso aqui. Não tenho mais condições. O meu máximo é aqui. Beleza. Aí Deus aceita. Igual eu falei com os irmãos lá, que Deus não aceita nada menos do que 100%. Sim. Deus não aceita 99%, Deus não aceita. Deus aceita 100%. Lembra da a parábola dos talentos? Quem tinha um, escondeu. Quem tinha 10, 3, 3, 6. granjeou mais 3. Quem tinha 5, granjeou mais 5. Quanto foi? 100%. Tanto do 3 como do 5. Agora quem tinha um, granjeou nada. Então Deus não aceita nada menos do que 100%. Se eu tenho que dar o meu 100%, Senhor, no momento é esse. Agora, eu posso melhorar, e amanhã o meu 100% ser outro. Entendi. Agora, hoje, Senhor, o meu 100% é esse. Então, é a minha entrega, a minha total entrega. E a questão, por exemplo, que eu vejo muito do evangelho, o evangelho de Deus, que você se entrega para Deus, faz muita coisa para Deus, ministra para Deus, mas em 115% das coisas, o evangelho de Deus é para as pessoas, é serviço para os outros. Servir, né? Então, tipo assim, quando você canta é para os outros, quando você toca é para os outros, quando você prega é para os outros, quando você limpa é para os outros. Exato. Então, como é que eu vou entregar o meu 100% para Deus e não para você? E não entregar o melhor coisa para você? Então, veja só. Esses dias eu ainda falava também sobre uma questão. Tem gente que está no lugar errado. Não descobriu o chamado ainda. Exatamente. Está no lugar errado. Por exemplo, irmãos, eu vou cantar um hino aqui. Não sei cantar não e não ensaiei, mas como é para o Senhor, não faz não. Ô, Júlio. Meu pai fala disso direto. Não faz direto. não. Senta, fica Não quietinho no seu canta, lugar. Não não canta canta. não. Aí, Júlio, Canta compartilha, Júlio. Canta não. Fica quietinho no seu lugar lá. Fica quietinho. Depois que você ensaiar, depois que você aprender a cantar, ensaiar, beleza, aí você faz. Antes disso, não faça não. Porque Deus não... Eu falo com toda certeza, Deus não vai Não vai receber. aceitar. Não vai. Caraca, meu pai fala assim Se mesmo, cara. agora, veja bem. Quando você está num louvor com a igreja, um louvor congregacional, com toda a igreja cantando, aí é outra coisa. Você pode levantar a voz, cantar desafinado, não tem problema nenhum, tá tudo certo e Deus está recebendo tudo. Mas quando você vai lá pra frente para oferecer algo a Deus, pega o microfone, aí não. Pra cantar. Não. Ofereça a Deus algo Que você pode exatamente, o teu 100%. O teu 100%. É bem verdade, Jean, que existem lugares que assim é mais complicado, né? As pessoas realmente não têm a facilidade que nós temos, acesso que nós temos, né? Para aprender a cantar, para aprender a tocar. Então, tranquilo, você vai numa roça aí que os irmãos, né, canta desafinado, não toca. Não, a gente claro, sabe com certeza, disso. com certeza. Mas aquilo é o 100% deles. Deus está aceitando tranquilamente, é o 100% deles. Tá tudo certo. Mas nós não. Se você tem acesso, você pode fazer mais, então faça mais. Porque Deus não vai aceitar menos, não. Eu acho não. Eu tenho certeza. Vou até fazer um vídeo falando sobre isso depois, que é sobre o perfeito. Porque o prefixo per, ele é usado quando tá na química, ele é usado sempre quando você enche de substâncias na célula. Por exemplo, permanganato de sódio, tipo assim. Então tem o excesso de células naquele negócio.
Então, por exemplo, o perfeito é quando você está fazendo com perfeição. Quando você está dando o seu máximo. Quando você está colocando todas as energias ali. Então você está dando o seu perfeito louvor. Você está dando o seu... Está se esforçando ao máximo. Você está dando o seu... Está extrapolando o seu... Extrapolando não, porque extrapolando não seja demasiados, Sim. né? Então, mas tipo assim, quando você está entregando o seu total. É isso. Quando você está entregando o seu total. O Cara, seu melhor. O Isso. seu melhor. E é isso que Deus espera da gente, né? Deus não espera nada menos do que 100%. Nada menos. E, cara, e é lindo. E é lindo, porque ele sabe quando não. Exatamente. E a gente também sabe, né? A gente também sabe. Mas o outro não sabe, cara. Sabe. Sabe sim. Mas, por exemplo, eu tô aqui fazendo... Eu sei quando não é meu 100% e Deus sabe quando é meu Sim, 100%. exato. Mas você não sabe. Ah, não. De você eu não sei. Eu Isso. sei de mim. Sim, exato. Com Mas certeza. como eu tô servindo a Deus, só que tô fazendo pra você, como é que você vai saber que é... Não, exatamente. Eu não tenho como saber. Isso, Sim. então não importa você saber. De você eu não tenho como saber. Só Deus. Só Deus sabe. Deus e você. Eu também nem preciso saber também não, né? Pra que eu tenho que saber da sua vida, né? Eu tenho que saber de mim. Né? Eu tenho que saber de mim. É isso mesmo, cara. Cara, mas é uma loucura. Então, tipo assim, é por isso que é muito individual, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Às vezes você falou agora que é muito individual e nós temos um enorme defeito de julgar as pessoas por aquilo que a gente está vendo. Os nossos olhos enganam muito. Nossa. Enganam muito. Então, eu tenho comigo o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar mal de ninguém. Não gosto de falar mal de ninguém. Porque é o seguinte, eu não sei o que aquela pessoa está passando. E outro detalhe, eu não sei o que está dentro do coração dela. Então eu não posso julgar a pessoa por uma situação só. Porque às vezes por causa de uma situação, a gente julga a pessoa toda a vida. Não, fulano é assim, ciclano é assado. Não, você não viu o que ele fez lá, não sei o quê. Mas aquilo foi uma situação, aquilo foi um momento. Talvez na hora do seu estresse, na hora da sua, da sua raiva, sei lá, aconteceu. Então eu não posso julgar aquela pessoa só por causa de uma situação. Jesus falou disso, né? Quando a mulher foi pega adultéria lá. Sim. Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Aí eu acho que o resumo da ópera é esse. Sim. Porque acho que ninguém tem condições de poder falar do outro, nem que está certo nem errado e tal. Então, se não pode falar que está certo nem errado, é melhor nem falar. Melhor não falar nada. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é que se você não tiver nada de bom de falar de alguém, Não fala não nada. fale nada. Não fale nada. E eu já ouvi algumas pessoas assim. O que você acha de fulano? A pessoa não falou nada. Só balançou a cabeça assim. Falei, tá. Entendi. Então, a gente precisa aprender essas coisas. E se a igreja, se nós, né, que eu também faço parte da igreja, aprender isso de verdade, a nossa vida vai ser muito diferente. Tanto a nossa vida com Deus, quanto a nossa vida em comunidade. Vai ser muito diferente. Porque eu acho que está faltando no nosso meio cotidiano, não é só na igreja, empatia. É empatia. Eu preciso estar no seu lugar, saber o que você está sentindo. Então, a empatia é uma palavra agora que tá muito usada agora, mas ela é um mandamento de Jesus. Pois é, ué. Exatamente. Ué. Quando Jesus manda eu amar você como eu amo a mim, já tá falando disso. Sim, exatamente. Já tem uns 2000 anos que ele falou isso? Então. Exatamente isso. Não tem a Salomão falou que debaixo do céu não tem nada de novo. Não. Salomão. Não tem nada de novo. Salomão Então guerreiro, né? Sim, é assim mesmo, gente, é dessa forma. A gente, tudo aquilo que a gente quer pra nós, a gente tem que fazer pelos outros. É assim, uma das leis que não falha de maneira nenhuma é a lei da semeadura.
Aquilo que a gente Não. plantar, a gente colhe. Tudo que eu me plantar. Não tem como. isso É a lei que não falha. Essa lei não falha nunca. falha. Nunca vai falhar. Você pode ter Mas- certeza. Mas tem quem colhe sem ter plantado? Não, como é que você. Só você pular o quintal, a cerca do vizinho, né? E pegar alguma coisa dele lá. Mas aí, Contrário. cai na. Tá. Na questão, tipo assim, a questão das provas, das lutas. Quando a pessoa a pessoa vive o negócio e fala assim, cara, eu não plantei isso não. Como é que eu tô vivendo isso? Depende muito. Às vezes ela acha que não plantou. É. Às vezes ela acha que não plantou. E existe também as provações, né? Tem também as provações. Neste mundo, vamos repetir de novo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, passe pela provação porque eu venci o mundo. E tipo assim, tem um sujeito oculto aí. Eu venci o mundo. Se você estiver em mim, também vai vencer. Sim. Glória a Deus. Exatamente isso. Glória a Deus. Exatamente isso. A gente não pode... às vezes nós tentamos romantizar muitas coisas. E não é bem assim. Jamais, E não. é bem A assim. Bíblia, né? É. A Bíblia, eu acho que só tem uma palavra da Bíblia que é muito romântica. Eu vou, mas eu já volto. Eu tô buscando vocês. Acabou. Só isso. Só isso. Exato. Porque Exato. só prova. Mas, gente, Aí a prova é assim, a prova ela nos amadurece, né? sim. A prova nos amadurece. A gente precisa passar por prova. E tem um outro detalhe, se a gente quiser ter vitória, você tem que passar, não, não tem como, né? É isso mesmo, até porque eles falam assim, aos vencedores Aos vencedores. darei o troféu. Pronto, Vencedores de quê? Se você não tá batalhando. tem jeito. Tem que ter batalha, né? Exatamente, Então, exatamente. Ney, pastor Claudinei, né? Rapaz, foi um prazer inenarrável Ih, rapaz, tô falando até difícil agora. receber você aqui, o senhor aqui. Senhor, não. Receber você aqui, cara, e com toda certeza vou te chamar outras vezes aqui, que acabou que hoje eu não falei nem 10% do que eu pensei. É claro que eu não anotei hoje para deixar assim, para deixar... não tô fazendo assim o roteiro para isso, para deixar Tá mais o tranquilo, bem né? fluido, né? Mais fluido. Bem leve. Mas assim, eu não consegui falar nada que eu pensei. Mas é assim mesmo, já. Cara, é assim mesmo. mas glória a Deus, cara, porque foi uma coisa bem abençoada, foi um bate-papo bem legal, bem tranquilo, e muito obrigado mesmo. Obrigado a você também que tá aqui até agora, ou que você assina um corte, muito obrigado. Curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever, tá bom, gente? Porque é muito importante, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, o YouTube entende que o conteúdo é legal, é bacana, e começa a mandar para os outros. Tá bom, gente? Então, se você gostou, senta o dedo no joinha aí embaixo, se inscreve, ativa o sineco e compartilha, tá bom? Ô, Jean, eu também agradeço, rapaz, pela oportunidade que você concedeu de estar aqui. Muito obrigado. E me chamar, eu tô de volta. Com todos. E É um prazer. E vai chamado, isso é indiscutível. Com certeza. Muito obrigado. Você também que está nos assistindo aí. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios. Seja próspero em nome de Jesus. Amém. Agradecer também o novo espaço, o Estúdio Tree Studio, qual que é a ordem? Tree Studios. E, cara, aqui é um espaço muito legal, muito bacana. Vocês vão conhecendo assim devagarzinho, porque hoje é a primeira vez, mas é a primeira de muitas. Se Deus quiser, cada dia melhorar ainda mais. E você vai acompanhar isso aqui de perto, tá bom? Muitos beijos pra você. Jesus te abençoe, tá bom? Amém. Tchau.